Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio, canal de estudo Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje nossa 7ª lição da nossa revista de adulto deste trimestre, onde estamos estudando os livros e a história, a vida de duas mulheres, de Ruth, aquela moabita que entrou para a genealogia de Jesus, e também de Esther, aquela judia que subiu ao posto de rainha do Império Medo-Persa. Hoje, nossa 7ª lição, vamos falar do momento em que Esther foi empossada como rainha da Média e da Pérsia, quando o rei Assuero escolhe algumas mulheres, algumas jovens, e entre estas, Esther, sob a providência divina, ela é escolhida como a rainha do reino da Média e da Pérsia. O título da nossa 7ª lição: a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. O nosso texto áureo está no capítulo 4, versículo 6, da epístola escrita a Tiago, por Tiago. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Verdade prática. Devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Tá? Os objetivos da nossa 7ª lição: explicar o banquete de Assuero e a recusa da rainha Vasti, refletir a respeito da resistência e da deposição da rainha Vasti e mostrar a ascensão de Esther ao posto de rainha da Pérsia. Ok? Então, nessa nossa 7ª lição, já que estudando o livro de Esther e a história de Esther, vamos ver o contraste aqui entre essas duas mulheres, entre a rainha Vasti, que foi destituída, e a judia Hadassa, ou Esther, vamos ver a obediência desta moça judia, que acabou ascendendo ao trono de rainha de um dos impérios mais poderosos, que foi o Império Medo-Persa. Império esse que substituiu, que conquistou e venceu a Babilônia, e simbolizando ali o sonho da imagem de Nabucodonosor, o peito e os braços de prata, simbolizando ali o reino que sucederia o reino babilônio, que foi o reino Medo-Persa, a qual esta judia, sob a providência de Deus, se tornou rainha. Nosso texto bíblico está no capítulo 1, versículo do 10 ao 12, 16 e 17 e 19, aqui do livro de Esther, e também no capítulo 2, versículo do 12 ao 17. É um pouco extenso, mas nós vamos ler aqui, que faz parte do contexto da nossa lição. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bizar, Arbona, Bigtar, Abagtar, Zetá e a Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque ela era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia deste feito da rainha
sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos e aos seus olhos quando se disser. Mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Se parece bem ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feita cada uma segundo a lei das mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Saagás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamado por nome. Chegando, pois, a vez de Ester, a filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Debete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Há um momento em que Vasti é deposta por recusar comparecer ao banquete que Assuero havia feito, e no capítulo 2, um momento ali que Ester, a judia, é coroada rainha da Pérsia. Primeiro tópico da lição: banquete de Assuero e a recusa de Vasti, o rei Assuero. Um banquete público, outro exclusivo, e o convite à rainha Vasti, porém ela recusa. O rei Assuero, nome hebraico, nome dele grego Xerxes, filho de Dario, né? Assuero governou o Império Medo-Persa por 20 anos, entre 486 a.C. a 465 a.C., reino poderosíssimo, grandiosíssimo, né? Desde a Índia até a Etiópia, e este reino tinha aproximadamente ali 127 províncias, então um reino muito extenso. No 3º ano do reinado de Assuero, né, ele convidou a nobreza imperial e os senhores todas as 127 províncias para mostrar a grandiosidade do reino e as suas riquezas. Esta festa, tá? Este banquete que ele faz, durou ali 180 dias, ou seja, 6 meses. Pelo reino ser muito grande, ser vasto, né? 127 províncias, obviamente que isso não aconteceu em uma única só vez, né? Durou, né, aproximadamente ali 6 meses, 180 dias, porque uns vinham, outros iam, não foi tudo em um tempo só. Feito, acontecido este banquete, né, de 180 dias, acredita-se, segundo estudiosos, que essa ocasião Assuero tratou, né, nesse período dessa ida e vinda desses generais das províncias, que nessa ocasião Assuero estivesse tratando
né, com os conselheiros sobre a expedição que ocorreria mais na frente, que ele faria contra a Grécia. A Grécia foi o reino que substituiu, que conquistou o Império Medo-Persa, tá? Então já existia aqui um atrito, né, uma guerra entre o reino Medo-Persa e o reino da Grécia, que estavam se estendendo, tá? Então, nesta batalha do reino Medo-Persa com o reino da Grécia, chamada Batalha que se transformou, na verdade, num grande fracasso para Assuero, né? Ele foi derrotado e voltou para Suzã derrotado, entende? Então, passados esses 180 dias desse banquete, Assuero ofereceu agora um banquete para todo o povo ali de Suzã, né? Ali da fortaleza de Suzã, no pátio do jardim do palácio. Ele tinha como esposa a rainha Vasti, né? Que alguns estudiosos acreditam que ela seja a chamada a Mestres, que é citada pelo historiador Heródoto no livro História, né? Enquanto Assuero faz esse banquete aqui de 7 dias para as pessoas ali da fortaleza de Suzã, a rainha Esther, ou a rainha Vasti, também oferece um banquete, porém o banquete que ela oferece é restrito às mulheres ali do palácio. Está em Esther, capítulo 1, versículo 9. No 7º dia do banquete de Assuero, já no final ali do banquete, depois de ter bebido muito vinho, de estar, eu falar alegre, né, ali pelo vinho, pela influência do vinho, o rei ordenou que trouxesse a sua rainha Vasti, né, com a coroa real, para mostrar aos nobres, aos oficiais, ao povo que estava ali naquele banquete, né, para mostrar a sua beleza e a sua formosura, exibir a beleza de sua rainha Vasti para aquele povo embriagado, né? A rainha, obviamente, simplesmente recusou comparecer a este convite do rei, e isso pegou muito mal para o rei. Então gerou uma tensão entre rei e rainha, e não foi uma atitude sensata da rainha Vasti, que acabou levando a perder a sua posição de rainha. No tópico 2 da nossa lição, Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. A recusa da rainha Vasti, a aplicação da lei Medo-Persa e a sentença dada à rainha Vasti. Então, são diversas as interpretações extra-bíblicas, né? E opiniões a respeito das condutas do rei Assuero e da rainha Vasti neste episódio. Alguns têm algumas explicações esdrúxulas, né, a respeito do que ocasionou, do que levou a rainha Vasti a recusar este convite, tá, de ser exibida, a forma como ela seria exibida ali naquele banquete para aquelas pessoas já embriagadas. Então, nós vamos ficar com a narrativa bíblica, o que é revelado na Bíblia, tá? E uma festa pública acontecia e a rainha simplesmente recusou aceitar o convite para ser exibida ali neste banquete do rei. Assuero estava de fato sob a influência do vinho, né? Já havia 7 dias ali, no último dia, extrapolado todos os limites ali, já estava muito sob a influência do vinho, onde ele ordena que a rainha vá à presença dele, mas, obviamente, a decisão de depor, né, de expulsar, de destituir Vasti do posto de rainha, não se deu no mesmo momento ali em que ela se recusa a ir ao banquete do rei. Ela foi depostada, expulsa, destituída depois, tá? Apesar da fúria de Assuero pela recusa de Vasti, o rei suportou ali o constrangimento público, né,
que receber de volta os eunucos que havia enviado para chamar a rainha, sem a rainha, tá? Em seguida, ele submeteu o caso, já com a cabeça fria, né, ao exame dos sábios e dos conselheiros do rei, ali do reino Medo-Persa, tá? Sobre o que a lei a lei Medo-Persa dizia a respeito do que ocorreu ali com essa atitude da rainha Vasti. Qual seria a orientação segundo a lei dos medos e dos persas? Como o rei lidaria com aquela situação? Tá? Então a pergunta do rei demonstrava uma certa prudência. O que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o mandato de comparecer ali perante o rei quando foi convocada. Então Assuero estava em uma difícil situação. Ele correria o risco de perder a sua rainha, tá? E como ele poderia exercer um governo de um império tão grande, tão rico, tão poderoso, se nem a sua própria rainha obedecia uma ordem, né? Um chamado dele. A própria rainha recusava comparecer quando o rei chamava. Então, uma situação muito delicada. Então, examinando o caso, o Memucão, um dos sábios ali do rei, aconselhou o rei que depusesse Vasti, que ela fosse destituída do posto de rainha. Pela grande repercussão, a conduta da rainha seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino, não só ali da capital Suzã, mas do próprio reino, né? Medo-Persa, tá? Porque a notícia desta feita da rainha sairia a todas as mulheres, de modo que elas iriam desprezar os seus maridos. Quando seus maridos fossem falar com as mulheres, elas iriam retrucar. Se a própria rainha recusou obedecer a um chamado do rei, por que é que nós vamos te obedecer? Então, para evitar esta situação, a rainha foi deposta, tá? Isso provocaria desrespeito e discórdia nos lares. Então, o conselho de Memucão, o conselheiro, o sábio do rei, agradou a Assuero e aos nobres, e ele decretou a deposição, a destituição da rainha Vasti. Além disso, enviou cartas a todas as províncias, nas 127 províncias do reino, estabelecendo que cada homem fosse senhor em sua casa, que a autoridade fosse do homem. Entende? Tá? Em uma das qualificações exigidas do líder cristão, Assuero estava aqui dentro desse princípio, que é justamente isso, exercer o governo da sua própria casa. Deus estabeleceu ao homem. Tá? O princípio bíblico é: o homem que não lidera em casa não seja apto para ensinar a igreja de Deus também. 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5. Paulo escrevendo a Timóteo, a carta pastoral, carta de ensino, de instrução a respeito da responsabilidade do sacerdócio do lar, do cabeça do lar, que é o homem, tá? E o terceiro tópico da lição: Ester, a judia, se torna rainha em terra estranha. 4 anos depois desse caso aqui com Vasti, o universo da escolha de Ester como rainha e a obediência de Ester em relação ao seu primo Mardoqueu. Então, 4 anos depois, né, cerca há um consenso entre os estudiosos, né, de que a escolha da substituta da rainha Vasti ocorreu após a frustrada campanha militar do rei Assuero e o seu exército contra os gregos, tá? Contra os gregos, a destruição quase total das forças navais persas na batalha chamada Batalha de Salamina, ali em 480 a.C., forçou o retorno do rei novamente para Suzã, derrotado, né? Então, passada a ira, o rei se lembrou da sua rainha, 4 anos depois desse episódio, né, que ele destituiu a rainha, e do que ela havia feito e do que ele havia decretado a respeito dela, destituindo como rainha. Então o rei estava sem rainha. Assim, 1 ano depois, né, 479 a.C.,
aconselhada pelos seus servos mais próximos, Assuero decide escolher a nova rainha. Ou seja, um ano depois desta batalha que ele enfrentou ali contra os gregos, que perdeu, e 5 anos depois de Vasti ter sido deposta, destituída, o rei lança ali um edito, um plano para eleger uma nova rainha. Tá? Este é capítulo 2, versículo 2. Então, a escolha da nova rainha. Assuero decide escolher, apesar de governar um império originário ali de longas gerações e sucessões, né, do Império Medo-Persa, onde os casamentos eram feitos por alianças políticas. Neste caso aqui, Assuero decidiu escolher a nova rainha entre as moças de todo o seu vasto império e suas províncias, tá? Não havia restrição quanto à origem étnica e social e racial da moça. As únicas exigências é que elas fossem virgens e formosas à vista, bonitas, né, de boa aparência. Obviamente, ela iria se tornar a rainha do maior império da época, tá? Então, nós vemos aqui Deus agindo em cada detalhe para um plano maior que viria mais para frente, que seria livrar os judeus do plano ardiloso de Amã de destruir todos os judeus que viviam ali no Império Medo-Persa, tá? Então, muitas moças, mas muitas moças mesmo foram escolhidas. Entre elas estava Radassa, a judia, prima de Mardoqueu, ou Mordecai, como algumas traduções dizem, que era órfã e tinha sido criada pelo seu primo, né? O primo bem mais velho foi criada. Mardoqueu criou Esther, Radassa, né? Nome hebraico Radassa, Esther, nome persa, com uma filha, tá? Mardoqueu morava próximo ali do palácio e com ele sua prima Esther, tá? Levada nessa escolha à casa do rei, Esther ficou sob os cuidados ali de um eunuco Hegai, guarda das mulheres, de quem logo Hegai conquistou ali a simpatia de Esther. Todos se davam bem com Esther pela sua simplicidade, pela sua maneira de lidar com as pessoas. Então nós vemos Deus trabalhando no coração das pessoas para que o plano dele em relação a Esther e o instrumento de Deus, Esther e Mardoqueu, para livrar os judeus, mas na frente, tá? Então, Mardoqueu ordenou, quando Radassa foi levado para o palácio, para que ela não usasse o seu nome hebraico, Radassa, né? Nem falasse de que povo ela pertencia, que ela fosse uma judia. Obviamente, nós vamos entender mais na frente que Mardoqueu, por morar perto do palácio, nós vamos ver mais na frente que Mardoqueu descobriu um plano ardiloso ali para matar o próprio rei Assuero, tá? Então Mardoqueu sabia, né, conhecia que os judeus, de certa forma, eram vistos por outros de forma um pouco diferente. Então Mardoqueu tinha esse cuidado. E por ele ser ali o pai adotivo, né, de Radassa, de Esther, ele aconselhou para que ela não falasse de que povo ela era. Por isso, ele mandou que ela falasse que seu nome fosse Esther, ou seja, um nome persa, um nome ali que atribuía a ela que ela fosse da nacionalidade ali da Pérsia, tá? Então Esther obedece à risca a ordem do seu tio pai, né, Mardoqueu. Ela não exigiu explicação para obedecer, apenas obedeceu. Mardoqueu demonstrava profunda preocupação com o bem-estar da sua prima filha, vamos dizer assim, né, de Esther, Mardoqueu passava diariamente ali no pátio da casa das mulheres para ter notícia de como estava Esther. Ele tinha esse cuidado com a moça, tá?
para saber como estava Esther. Então, cumprindo ali os 12 meses, né, que era o período que as moças eram preparadas, né, com perfumes, com óleo, para se apresentar perante o rei, é chegada a vez de levar Esther à presença do rei Assuero, ou seja, a moça era apresentada ao rei no início no final da tarde, ela passava a noite com o rei, né? Se o rei se agradasse da moça, ele chamava de volta, chamava pelo nome. Se ele não chamasse pelo nome, essa moça não iria mais se envolver com homem nenhum, viraria uma das concubinas do rei, ficaria ali na casa real, na casa das mulheres, né, sendo uma das concubinas. Se o rei se agradasse da moça, chamaria novamente pelo nome, e esta iria se tornar a rainha do rei, a rainha da Pérsia, tá? Então chega o momento de Esté se apresentar, e a Bíblia vai falar aqui no capítulo 2, versículo 17, que o rei Assuero, ou Xerxes, tá? Amou Esté. Ele se afeiçoou a Esté mais do que todas as moças, tá? Ele gostou de Esté, e Esté, né, alcançou ali graça, benevolência, mais do que todas as outras virgens que tinham passado ali pelo rei. O rei gostou de Esté, chamou pelo seu nome e pôs a coroa real em sua cabeça e fez a judia Hadassa, Esté, como a nova rainha do grande e poderoso império Medo-Persa, tá? Então, Esté havia chegado ao posto em que, no tempo oportuno, ela seria um grande instrumento de Deus, juntamente com seu primo Mardoqueu, para livrar os judeus do extermínio, num plano ardiloso arquitetado pelo ímpio, pelo ardiloso Amã, tá? Então, o nome de Esté vinha do persa, ou do persa ali, Stara, que quer dizer estrela, ou até mesmo da deusa Star, que seria uma deusa babilônica. Esse é o nome hebraico, né? Nome lindo, né? Hadassa, que quer dizer morta. Então, aqui é o momento em que, aqui no capítulo 2, em que a judia ela é escolhida, passa um período juntamente com outras mulheres, outras moças, virgens, belas, formosas, lindas à vista, obviamente, e a simplicidade de Hadassa, a obediência, o temor a Deus. Nós vamos ver mais na frente que ela era uma moça que temia a Deus, quando ela institui um jejum, né, arriscando sua própria vida para comparecer diante do rei sem ser chamada. E Deus usou esta graça, esta fidelidade, esta obediência, essa atitude desta moça judia, levando a um posto de rainha do império pagão, um império poderoso, e que foi instrumento de Deus para livrar o seu povo do extermínio mais na frente, conforme nós vamos estudar em nossas lições mais na frente. Amém? Deus abençoe.